Olá, apaixonados por ciência e saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para pensar que dentro de você existe um universo inteiro, um ecossistema complexo e fascinante que influencia diretamente sua saúde, seu humor e até mesmo suas decisões? Eu estou falando do seu microbioma. Por muito tempo, a microbiologia se concentrou em estudar micro-organismos isoladamente, muitas vezes como agentes de doenças. Mas e se eu te dissesse que a ciência avançou a ponto de nos permitir não apenas identificar quem são esses trilhões de habitantes microscópicos, mas também o que eles estão fazendo e como isso afeta nossa saúde de maneiras que nunca imaginamos? É exatamente isso que a microbiologia avançada nos permite fazer. Hoje, vamos mergulhar nesse campo revolucionário, desvendar seus segredos e entender como ela está transformando a medicina, especialmente no tratamento de condições complexas como a síndrome do intestino irritável. Prepare-se para uma jornada fascinante ao mundo invisível que molda a nossa saúde. 2. Fundamentos da microbiologia avançada. Para entender como a microbiologia avançada funciona, precisamos conhecer duas ferramentas poderosas, a metagenomics e a metabolomics. Pense nelas como os olhos e os ouvidos da ciência para o mundo microbiano. Metagenomics. Quem está lá? Primeiro, a metagenomics. Se o seu microbioma fosse uma floresta, a metagenomics seria a ferramenta que nos permite identificar todas as espécies de árvores, plantas e animais presentes, sem precisar capturar e isolar cada um deles individualmente. Em termos científicos, metagenomics é o estudo do material genético, DNA, coletivo obtido diretamente de uma amostra ambiental ou clínica, sem a necessidade de cultivar os micro-organismos em laboratório. Isso é crucial porque a vasta maioria dos micro-organismos não pode ser cultivada em condições de laboratório tradicionais. Como funciona? Coleta da amostra, pode ser fezes, saliva, solo, água, etc. Extração de DNA, todo o DNA da comunidade microbiana é extraído. Sequencing, esse DNA é então lido por máquinas de sequencing de alta tecnologia. Uma técnica comum é o 16S-rRNA gene sequencing, que foca em um gene específico, o gene 16S-rRNA, que é universalmente encontrado em bactérias e arqueias, mas com pequenas variações que permitem a identificação de diferentes espécies. É como um código de barras genético para cada micro-organismo. Bioinformatics. Os dados brutos de sequencing são então processados por computadores potentes usando ferramentas de bioinformatics. Esses softwares comparam as sequências encontradas com bancos de dados globais para identificar quais micro-organismos estão presentes e em que abundância. O que a metagenomics nos revela? Diversidade microbiana. Quantas espécies diferentes existem na amostra? Uma maior diversidade é geralmente associada à saúde. Abundância, a proporção de cada espécie. Por exemplo, se uma bactéria benéfica está em baixa quantidade ou uma patogênica em excesso. Identificação de micro-organismos não cultiváveis revela toda a biosfera escura que antes era invisível para a ciência. Aplicações, desde o estudo da saúde intestinal humana até a monitorização de ecossistemas aquáticos e a descoberta de novas enzimas para a indústria. Metabolomics.
O que eles estão fazendo? Agora, se a metagenomics nos disse quem está lá, a metabolomics nos disse o que eles estão fazendo. Se a floresta fosse o nosso exemplo, a metabolomics nos diria quais frutos estão sendo produzidos, quais nutrientes estão sendo reciclados e quais gases estão sendo liberados. Metabolomics é o estudo em larga escala dos metabolites dentro de uma célula, tecido ou organismo. Metabolites são as pequenas moléculas que são os produtos finais ou intermediários do metabolismo. Eles são como a linguagem química que os micro-organismos usam para se comunicar entre si e com o hospedeiro. Como funciona? Coleta da amostra, pode ser sangue, urina, fezes, saliva, etc. Preparação da amostra, os metabolites são extraídos. Análise, as amostras são analisadas usando técnicas analíticas avançadas como Mass Spectrometry, (MS), e Nuclear Magnetic Resonance, (NMR). Mass Spectrometry, (MS) mede a massa e a carga de moléculas, permitindo a identificação e quantificação de milhares de metabolites diferentes. Nuclear Magnetic Resonance, (NMR) usa campos magnéticos para identificar a estrutura de moléculas, fornecendo informações sobre a identidade e a concentração de metabolites. Data Analysis, ferramentas de bioinformatics e estatística são usadas para identificar padrões nos níveis de metabolites e correlacioná-los com estados de saúde ou doença. O que a metabolomics nos revela? Atividade microbiana. Quais vias metabólicas estão ativas nos micro-organismos? Interações hospedeiro-micróbio. Como os metabolites microbianos afetam a fisiologia do hospedeiro e vice-versa. Biomarcadores de doença, identificação de metabolites específicos que podem indicar a presença de uma doença ou a resposta a um tratamento. Aplicações, descoberta de biomarcadores para câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e, claro, condições gastrointestinais. A sinergia, metagenomics mais metabolomics. A verdadeira magia acontece quando combinamos metagenomics e metabolomics. A metagenomics nos dá o catálogo dos habitantes, e a metabolomics nos mostra o trabalho que eles estão fazendo. Juntas, essas tecnologias nos dão uma visão holística e sem precedentes da complexidade do microbioma e sua influência na nossa saúde. É a base para a medicina personalizada do futuro. 3. Estudo de caso, Síndrome do Intestino Irritável, (SI), e o microbioma. Para ilustrar o poder da microbiologia avançada, vamos focar em uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a Síndrome do Intestino Irritável, (SI). A SI é um distúrbio crônico que afeta o intestino grosso, causando sintomas como dor abdominal, inchaço, gases, diarreia ou constipação. Por muito tempo, o diagnóstico da SI foi baseado na exclusão de outras doenças e no alívio sintomático, sem uma compreensão clara de suas causas. Mas isso está mudando. Desbiose, o desequilíbrio microbiano na SI. Um dos principais fatores que a microbiologia avançada tem revelado na SI é a presença de desbiose. Desbiose é um desequilíbrio na composição e a função da comunidade microbiana. No caso da SI, estudos têm mostrado padrões de desbiose específicos.
redução da diversidade, menos tipos diferentes de bactérias. Alterações na abundância, aumento de bactérias potencialmente inflamatórias e redução de bactérias benéficas. Metagenomics na SII, identificando os culpados e os heróis. Usando 16-srRNA gene sequencing, metagenomics, pesquisadores e médicos podem analisar a composição do microbioma fecal de pacientes com SII. O que eles encontram? Redução de bactérias benéficas. Frequentemente, há uma diminuição de bactérias produtoras de short-chain fatty acids, SCFAs, como Faecalibacterium prausnitzii e Bifidobacterium. Essas bactérias são cruciais para a saúde intestinal. Aumento de bactérias potencialmente prejudiciais. Por outro lado, pode haver um aumento de bactérias como Ruminococcus gnavus ou certas espécies de bacteroides, que podem estar associadas à inflamação e aos sintomas da SI. Essa análise nos permite ir além do intestino irritável e entender quais micro-organismos específicos estão em desequilíbrio, abrindo caminho para intervenções mais direcionadas. 3.3 Metabolomics na SII, a linguagem química da disfunção intestinal. A Metabolomics complementa a Metagenomics ao nos mostrar o que esses micro-organismos estão produzindo. Na SII, os metabolites mais estudados são os short-chain fatty acids, SCFAs, como o butirate, acetate e propionate. Butirate é a principal fonte de energia para as células do cólon, colonocites, e tem potentes propriedades anti-inflamatórias. Níveis baixos de butirate são frequentemente observados em pacientes com SI e podem contribuir para a disfunção da barreira intestinal e inflamação. Outros metabolites. A Metabolomics também pode identificar alterações em outros metabolites microbianos e do hospedeiro, como ácidos biliares, triptofano, precursor da serotonina, neurotransmissor que afeta o humor e a motilidade intestinal, e compostos inflamatórios. Ao combinar as informações de Metagenomics e Metabolomics, podemos ter um panorama muito mais claro. Não só sabemos quais bactérias estão em desequilíbrio, mas também quais funções metabólicas estão comprometidas, o que nos permite entender a raiz dos sintomas. 3.4 Tratamento personalizado baseado no microbioma. Com essa compreensão aprofundada, o tratamento da SI pode se tornar muito mais personalizado. Dieta. Se a análise revela baixa produção de butirate, o médico pode recomendar uma dieta rica em fibras prebióticas, como amido resistente de batata cozida e resfriada, aveia, banana verde, que servem de alimento para as bactérias produtoras de butirate. Probióticos e prebióticos direcionados. Em vez de chutar no escuro com probióticos genéricos, a análise pode indicar cepas específicas de probióticos ou prebióticos que visam restaurar as bactérias benéficas ou aumentar a produção de metabolites específicos. Por exemplo, se Bifidobacterium está baixo, um probiótico contendo essa cepa pode ser considerado. Transplante de microbiota fecal, FMT em casos mais severos e refratários. O fecal microbiota transplantation, FMT, embora ainda experimental para SI, é uma opção avançada que envolve a transferência de microbiota de um doador saudável para o paciente, visando restaurar um microbioma equilibrado. É importante ressaltar que a pesquisa ainda está em andamento, mas a promessa de tratamentos baseados em dados precisos do seu próprio microbioma é imensa.
No mundo de hoje, com tanta informação disponível, é crucial saber como identificar fontes científicas confiáveis. Especialmente quando falamos de saúde e temas complexos como o microbioma. A microbiologia avançada está abrindo portas para uma compreensão sem precedentes da nossa saúde. Ela nos mostra que somos mais do que apenas nossos genes, somos um superorganismo, em constante interação com trilhões de micro-organismos. A capacidade de analisar o quem rio e o que do nosso microbioma está pavimentando o caminho para a medicina personalizada, onde os tratamentos são adaptados às necessidades únicas de cada indivíduo, não apenas para a SI, mas para uma vasta gama de condições. O futuro da saúde é microscópico, e ele está apenas começando a ser desvendado. Se você gostou deste mergulho no mundo do microbioma, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar este vídeo com amigos e familiares que se interessam por saúde e ciência. Entender quais prebióticos são mais eficazes para impulsionar a produção de butirato no intestino. Como especialista na área, a explicação detalhada a seguir abordará esse tópico crucial para a saúde intestinal. Primeiramente, é fundamental compreender o papel do butirato. Este é um ácido graxo de cadeia curta, Short Chain Fatty Acid, SCFA, vital para a saúde do intestino. Ele serve como a principal fonte de energia para as células que revestem o cólon, colonocites, possui potentes propriedades anti-inflamatórias e desempenha um papel crucial na manutenção da integridade da barreira intestinal. Além disso, o butirato tem sido associado a benefícios sistêmicos, incluindo a modulação do sistema imunológico e a comunicação no eixo intestino-cérebro. O butirato é produzido por certas bactérias benéficas no seu intestino, e essas bactérias prosperam com tipos específicos de fibra alimentar, conhecidas como prebióticos. Assim, o consumo de alimentos ricos nesses prebióticos é a estratégia-chave para aumentar seus níveis de butirato. Vamos detalhar os principais tipos de fibras prebióticas conhecidas por estimular a produção de butirato, juntamente com suas fontes alimentares práticas. Resistance Starch, um amido resistente. Esta é uma categoria potente clássica de prebiótico. Ele resiste à digestão no intestino delgado, chegando intacto ao cólon para alimentar as bactérias produtoras de butirato. Existem diferentes tipos de Resistance Starch, o RS1, RS2, RS3, RS4, mas os mais relevantes dieteticamente são o RS2, naturalmente presente em alimentos crus, e o RS3, formado após cozimento e resfriamento. Mecanismo: o resfriamento de alimentos ricos em amido, como batatas e arroz, após o cozimento promove um processo chamado retrogradação, que converte o amido digerível em amido resistente, o RS3. Fontes alimentares: batatas e arroz, cozidos e depois resfriados, este é o ponto crucial. O resfriamento, idealmente na geladeira por algumas horas, aumenta significativamente o teor de amido resistente. Pense em saladas de batata ou arroz integral cozido e refrigerado. Bananas verdes, não maduras. Aveia, especialmente aveia em flocos grossos ou steel cut. Experimente aveia de um dia para o outro, o overnight oats,
é super simples e eficaz. Leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão, ervilhas. Plátanos, banana da terra. Inulin e fructooligosaccharídeos, FOS são tipos de frutanos, carboidratos não digeríveis, muito comuns em diversas plantas. Eles servem como um banquete para as bactérias intestinais, incluindo aquelas que produzem butirato, muitas vezes de forma indireta através de cross-feeding. Eles são particularmente eficazes na promoção do crescimento de Bifidobacterium e Lactobacillus. Fontes alimentares: alho, cebola, alho poró. Aspargos. Raiz de chicória, Chicory root, uma fonte altamente concentrada, frequentemente utilizada em suplementos e barras de fibra. Alcachofra de Jerusalém, Jerusalém artichoque ou topinambur. Folhas de dente de leão, Dandelion grains. Pectin, uma fibra solúvel que forma uma substância semelhante a um gel no trato digestivo e é prontamente fermentada pelas bactérias intestinais. Sua viscosidade ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e a absorção de glicose, beneficiando tanto a saúde intestinal quanto o controle glicêmico. Fontes alimentares: maçãs, especialmente a casca e a polpa. Frutas cítricas, laranjas, limões, a parte branca da casca, pite, é rica em pectina. Cenouras. Damascos. Peras. Frutas vermelhas. Beta-glucans, uma fibra solúvel, amplamente conhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular, mas também excelente para o intestino. Eles são altamente viscosos e fermentáveis. Fontes alimentares: aveia, oats, novamente um alimento estrela. Cevada, barley. Cogumelos, mushrooms, especialmente shiitake e maitake, que também possuem propriedades imunomoduladoras. Certos tipos de leveduras. Galactoligosaccharídeos, GOS conhecidos por impulsionar fortemente o crescimento de Bifidobacterium. Embora as Bifidobacterium não sejam as principais produtoras de butirato, elas produzem lactato e acetato, que servem como substratos para outras bactérias produtoras de butirato, como Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale e Roseburia intestinalis, através do processo de cross-feeding. Fontes alimentares: leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão, outro alimento versátil. Produtos lácteos, leite, em pequenas quantidades. Frequentemente encontrados em fórmulas infantis e suplementos prebióticos devido ao seu efeito bifidogênico. Agora, algumas dicas práticas para ajudar a incorporar esses alimentos em sua rotina diária e maximizar seus benefícios. Comece lentamente, não sobrecarregue seu sistema de uma vez. Introduza esses alimentos gradualmente para evitar gases, inchaço ou desconforto. Seu intestino precisa de tempo para se adaptar e para que sua microbiota se ajuste. Uma boa prática é aumentar a ingestão em cerca de 5 gramas de fibra por semana. Variedade é a chave, não se concentre em apenas um tipo de fibra. Comer uma gama diversificada desses alimentos alimenta uma microbiota intestinal mais diversa e resiliente, o que é o objetivo final para a saúde intestinal. Cozinhe e esfrie. Lembre-se da dica para batatas.
arroz e massas. Cozinhar e depois resfriar aumenta o teor de amido resistente, impulsionando as bactérias produtoras de butirato. Mantenha-se hidratado, a fibra absorve água, então beba bastante água ao longo do dia para evitar constipação e facilitar o trânsito intestinal. Mastigue bem, uma mastigação adequada é o primeiro passo para uma boa digestão e absorção de nutrientes, facilitando o trabalho do seu intestino. Considere a sinergia, simbióticos em alguns casos, a combinação de prebióticos com probióticos específicos, alimentos ou suplementos que contêm micro-organismos vivos benéficos, pode potencializar os efeitos positivos na saúde intestinal. Considerações importantes, e isso é crucial. Resposta individual: cada intestino é único. O que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode ter um efeito diferente em outra, devido a fatores genéticos, composição microbiana existente e condições de saúde. Preste atenção em como seu corpo responde. Potencial de sintomas: seja cauteloso se você tem condições como síndrome do intestino irritável, IBS, ou supercrescimento bacteriano no intestino delgado, SIBO, pois alguns alimentos ricos em FODMAPS, como alho, cebola e certas leguminosas, podem desencadear sintomas. Nesses casos, é aconselhável trabalhar com um profissional de saúde para uma abordagem mais personalizada, como uma dieta low FODMAP temporária, seguida de reintrodução gradual. Consulte um profissional. É importante ressaltar que sou um assistente de inteligência artificial e não um profissional de saúde. É sempre a melhor prática conversar com seu médico, um nutricionista registrado ou um profissional de saúde qualificado antes de fazer mudanças significativas em sua dieta, especialmente se você tiver quaisquer preocupações de saúde subjacentes ou condições crônicas como doença inflamatória intestinal, IBD, onde a gestão da fibra pode ser complexa. Em resumo, focar na incorporação desses alimentos ricos em prebióticos em sua dieta, começando lentamente ouvindo seu corpo, é uma excelente maneira de apoiar a saúde do seu intestino e aumentar os níveis benéficos de butirato. Você está no caminho certo para uma melhor saúde intestinal. A deficiência de butirato não é uma condição médica formalmente diagnosticada com um conjunto único e específico de sintomas, como uma deficiência vitamínica. Em vez disso, a baixa produção de butirato pelo microbioma intestinal é um fator contribuinte que pode agravar ou predispor a uma série de problemas de saúde, principalmente relacionados à saúde intestinal e sistêmica. O butirato é um ácido graxo de cadeia curta, SCFA, Short Chain Fatty Acid, crucial, produzido pela fermentação de fibras dietéticas por bactérias benéficas no cólon. Ele serve como a principal fonte de energia para os colonócitos, as células que revestem o cólon, e desempenha papéis vitais na manutenção da integridade da barreira intestinal, na modulação da inflamação e na comunicação com o sistema nervoso e imunológico. Quando a produção de butirato é insuficiente, os sintomas e sinais observados são geralmente manifestações de disfunções intestinais e sistêmicas subjacentes. Sintomas e sinais associados à baixa produção de butirato. Os sintomas podem ser agrupados em categorias, refletindo os diversos papéis do butirato no corpo. Sintomas gastrointestinais, devido à disfunção da barreira intestinal e colonócitos. Dor abdominal e desconforto,
Pode variar de cólicas leves a dores mais persistentes, muitas vezes associadas a gases e inchaço. Inchaço, bloating, e gases excessivos, a desbiose, um desequilíbrio do microbioma, e a fermentação inadequada de fibras podem levar à produção excessiva de gases. Alterações no hábito intestinal. Constipação. A falta de butirato pode afetar a motilidade intestinal e a produção de muco, dificultando o trânsito fecal. Diarreia. Em alguns casos, a inflamação e a permeabilidade intestinal aumentada podem levar a episódios de diarreia. Fezes anormais. Podem ser fezes mal formadas, com muco ou não digeridas. Aumento da sensibilidade alimentar, uma barreira intestinal enfraquecida, permeabilidade intestinal aumentada ou celiac gut, permite que partículas de alimentos não digeridas e toxinas passem para a corrente sanguínea, desencadeando respostas imunes e inflamatórias. Piora de condições intestinais existentes, em indivíduos com síndrome do intestino irritável, IBS, ou doença inflamatória intestinal, IBD, como doença de croicolite ulcerativa. A baixa produção de butirato pode exacerbar os sintomas e a inflamação. Sintomas sistêmicos inflamatórios, devido à permeabilidade intestinal aumentada. Fadiga crônica. A inflamação sistêmica e a má absorção de nutrientes podem contribuir para a fadiga. Dores articulares e musculares. A inflamação crônica pode se manifestar em dores pelo corpo. Problemas de pele. Condições como acne, eczema ou psoríase podem ser agravadas por inflamação sistêmica originada no intestino. Suscetibilidade a infecções. Um sistema imunológico comprometido devido à inflamação crônica pode tornar o corpo mais vulnerável a infecções. Sinais de inflamação crônica. Elevação de marcadores inflamatórios no sangue, como proteína C reativa, CRP. Sintomas relacionados ao eixo intestino-cérebro. Brain fog, névoa mental, dificuldade de concentração, clareza mental e memória. Alterações de humor. A desbiose e a inflamação intestinal podem impactar a produção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, e a comunicação via nervo vago, contribuindo para ansiedade, irritabilidade e sintomas depressivos. Mecanismos subjacentes. A baixa produção de butirato leva a esses sintomas através de vários mecanismos. Disfunção dos colonócitos. Sem butirato suficiente, os colonócitos não recebem sua principal fonte de energia, comprometendo sua função e levando à atrofia da mucosa intestinal. Comprometimento da barreira intestinal. O butirato ajuda a manter as TIG-junções, junções oclusivas, entre as células intestinais. A sua deficiência enfraquece essa barreira, permitindo a passagem de toxinas, bactérias e partículas de alimentos não digeridas para a corrente sanguínea, um fenômeno conhecido como celiac gut ou permeabilidade intestinal aumentada. Aumento da inflamação. O butirato tem potentes propriedades anti-inflamatórias. Sua ausência pode levar a uma resposta inflamatória desregulada no intestino e, consequentemente, em todo o corpo. Alteração da motilidade intestinal. O butirato influencia a contração e relaxamento dos músculos intestinais, e sua deficiência pode contribuir para distúrbios da motilidade. Impacto no microbioma. A baixa produção de butirato é frequentemente um sinal de desbiose, onde há uma redução de bactérias produtoras de butirato e um possível aumento de bactérias patogênicas. Quem está em risco?
Indivíduos com os seguintes fatores podem ter uma produção reduzida de butirato. Dieta pobre em fibras, especialmente fibras fermentáveis, como amido resistente, inulina e FOS, um fruto-oligosacarídeos. Desbiose intestinal, um desequilíbrio na composição do microbioma, com menos bactérias produtoras de butirato, Reis, Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale. Uso de antibióticos podem dizimar as bactérias produtoras de butirato. Condições gastrointestinais, como IBS, IBD, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou doença celíaca, que afetam a absorção de nutrientes e a saúde do microbioma. Estresse crônico pode alterar a composição do microbioma intestinal.